Olá, seja bem-vindo ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos ler um relato real de uma pessoa real, já que a maioria de nós passa por coisas muito parecidas, nós humanos, e às vezes, através da experiência do outro, clarifica coisas da nossa situação pessoal. Então, tanto para quem enviou o relato, como para quem está assistindo o vídeo, o que eu disser aqui ao longo do vídeo e que servir para você, você pegue com todo o seu amor e com toda a sua força. Aquilo que não fizer sentido, olha, isso que a Ana disse não tem a ver com a minha situação, é só deixar de lado, porque provavelmente vai servir para uma outra pessoa que está assistindo o vídeo. Então, vamos lá para o relato. Olá, Ana. Sou um homem de 35 anos. Trabalho na área de logística. Moro com minha esposa e filhos. Vamos ver. Estou buscando uma alavancagem na minha vida profissional. Meu nome é X e nos últimos anos tenho tido muitas vitórias e muitas lutas em relação à minha edificação profissional. Antes, utilizei vários momentos de fuga onde pensava: a empresa X irá me salvar ou a especialização Y me deixará rico. E bem, nada disso obviamente funcionou. Em certo momento, tive muita dificuldade em completar meu curso de graduação. Em momentos, me senti preso a ele, como se fosse uma salvação. Muitas dessas questões já foram trabalhadas e hoje encontrei minha paz em relação ao meu trabalho e em quem eu sou e em quem quero ser profissionalmente. Mas algo ainda resta desses tempos sombrios, que é a arrogância que se impõe. Nossa, é uma pessoa que está bem lúcida, né? Porque é muito difícil a gente enxergar a própria arrogância. Ou seja, peraí, deixa eu voltar. Eu achei muito legal a pessoa reconhecer a própria arrogância. Mas algo ainda resta desses tempos sombrios, que é a arrogância que se impõe, é o que impulsiona sentimentos muitas vezes de vergonha e medo. Ah, entendi. Tipo, a arrogância se impõe, e aí, através dessa arrogância, vem um processo de vergonha e medo. Me vem assim uma vergonha de ainda não ser o que gostaria de ser, ou uma vergonha do que era antes, né? Isso a gente vai ver melhor ao longo do processo. Não tem por que eu ficar agora tentando saber, né? E aí, o que essa pessoa deseja para ela, nessa fase da vida dela? Eu quero estar bem com quem eu sou para conseguir ser quem eu devo ser. Hum, vamos lá. Vamos dar uma olhada no campo com muito respeito, sabendo que aqui, gente, a ideia é que a gente olhe o campo, mas sempre pensando assim, que a pessoa que envia o relato, ela é um canal de abertura para todos nós, porque nós humanos lidamos com arrogância, com vergonha, com medo, todos nós. E a pessoa que envia o relato, ela é um canal para todos nós que estamos assistindo o vídeo, que estamos envolvidos no vídeo, trabalhar isso em nós. Então, eu quero só esclarecer que ao longo do vídeo, quando eu disser tem algo aqui desse jeito, eu não estou apontando para a pessoa que mandou o relato. Eu estou apontando para essa situação que nós temos muito em comum e que nós estamos trabalhando juntos. Inclusive, no final do vídeo, tem uma cura, tem uma abertura de consciência, tá? Não é uma cura. É uma abertura de consciência ao final do vídeo, que é uma abertura de consciência
para todos nós, ok? Então, aqui o processo é bem coletivo, mas a gente usa o relato como um ponto inicial. Então, a pessoa que manda o relato, ela é fundamental para o processo, com certeza, tá? Deixa eu ver aqui. E também o vídeo não tem roteiro, então os momentos de pausa é porque eu tô sentindo o que vem, as informações que vêm no campo. E também é um lugar para. Teve alguém que colocou nos comentários. O momento de silêncio também é um lugar para quem está assistindo o vídeo processar o que vem, né? Aqui, o que me vem no campo, a primeira coisa é uma tranquilidade de ter chegado em algum lugar. Sabe quando, assim, sabe o que me vem? Assim, a pessoa, ela estava em uma situação tão dramática que, que assim, talvez de alguma maneira, consciente ou inconsciente, ela realmente achou que ela não ia chegar a lugar nenhum, que nada ia dar certo, assim. E aí, de repente, assim, ela tá nadando no oceano, perdida, e aí aparece uma ilha, uma coisa que estava totalmente fora de cogitação, assim, sabe? E aí aparece essa ilha, e aí a pessoa tem a chance de chegar em algum lugar, sabe? De terra firme. E aí ela olha para essa ilha, não, eu cheguei em algum lugar, eu estou satisfeito com o lugar que eu cheguei, eu estou agradecido, eu estou me sentindo abençoado por ter chegado a esse lugar, por ter encontrado essa ilha, ter conseguido fazer uma troca harmônica com tudo que essa ilha podia me oferecer, com o que eu podia oferecer para essa ilha. Ok, tô feliz, tô satisfeito. E ainda não é essa ilha o meu lugar oficial. Ainda não é essa ilha o lugar que eu realmente quero ocupar, o lugar que eu realmente quero oficializar, sabe? De alguma maneira. Eu sinto isso, assim, essa informação de uma pessoa que não é que ela tá insatisfeita com o que ela tem, ela tá satisfeita, sabe? Tá satisfeita com o que tem. Tá bem, tá feliz, tá agradecido, tá vendo o resultado no que tem, mas ela ainda sabe que aquilo é um trampolim, que aquilo é um patamar. É isso mesmo, assim, sabe? É como se essa ilha aqui é para eu tomar força, é para eu ganhar nutriente, é para eu me restabelecer de tudo que eu nadei nesse oceano, de tudo que eu desidratei, de tudo que eu passei. Essa ilha é um lugar para eu me reestruturar, me nutrir, me hidratar, me restabelecer para eu poder ir para o lugar aonde eu sinta que ali eu também vou ser frutífero, eu também vou ser, sabe, próspero, sabe? Aqui eu vejo isso, que ainda não é, que aqui é o lugar de preparo para o lugar de prosperidade. E que a pessoa está sentindo exatamente isso, assim. Então, não é uma vibração de, ah, eu não gosto de nada do que eu estou fazendo, eu não quero nada do que eu estou fazendo, não me identifico com o que eu estou fazendo. Eu não estou sentindo essa vibração, assim. Eu estou sentindo uma coisa grata, muito grata, assim, uma, nossa, que bom, sabe? Eu tô feliz, mas eu sei que eu preciso fazer mais. Eu sei que eu preciso
ir para o meu lugar de prosperidade. Eu tenho esse compromisso comigo, com as pessoas à minha volta, com, com tudo, né? Eu tenho esse compromisso com a vida. Eu sinto isso, assim, como se fosse uma coisa assim. É, é um compromisso, é um comprometimento com a vida prosperar. É bonito isso. É um comprometimento com a vida prosperar. Isso é muito da vibração Gorse, dos florais de Bach, sabe? Dos quadros emocionais descritos por Bach. Isso é bem Gorse. Aí dá para compreender algumas coisas, sabe, gente? Que assim, quando a gente está em um estado emocional Gorse, a gente pode estar em uma polaridade de gratidão com o que a gente tem, de, poxa, é um compromisso ser próspero, é um compromisso comigo, com a vida, ser próspero. É... Gorse, ele tem uma polaridade extremamente generosa, é aquela pessoa que é generosa, assim, não é caridade, não é pesado, não é na culpa. É aquela pessoa que ela multiplica, sabe? Multiplicar os pães, multiplicar o pão, multiplicar os peixes. Isso é vibração Gorse, né? Jesus fazia isso em uma escala extraordinária, né? Sendo humano, ele fazia isso em uma escala extraordinária, mas é bem isso. E na outra polaridade, Gorse vai para uma extrema escuridão. Extrema escuridão. Gorse é um dos quadros emocionais mais profundos, assim. É aquela escuridão que a pessoa realmente não vê nada à volta dela, que ela fica realmente muito perdida. Então, aqui, né, no relato da pessoa, veio isso, tempos sombrios, né? Essa vibração Gorse, ela tem isso, sabe? Da pessoa, às vezes, passar por tempos sombrios, e aí depois ela vai para outra polaridade disso, que é a ilha, que é eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu sou grato e eu posso oferecer mais, eu posso receber mais, uma reconexão com a vida, né? Porque com a vida não tem muito como a gente inventar, né? Para a gente se dar bem na vida, a gente tem que aceitar receber. Senão, a gente só leva paulada. Com a vida é uma prerrogativa que fala, tipo, uma condição. Tipo, para você se dar bem na vida, é preciso aceitar receber. É uma lei, né? É uma lei. Vamos ver aqui como que tá o campo mais físico, tá levando bem pro físico, pro corpo. Relaxem o corpo aí também, respirem. Quanto mais sintonizado a gente ficar, mais a gente vai receber a ampliação de consciência que esse processo pode nos trazer. Aqui realmente, assim, na região entre o estômago, suprarrenais, intestino, tem uma arrogância muito forte, sabe? E é uma arrogância assim.
Eu faço sozinho? Eu tenho que dar conta sozinho? É uma crença, né? É uma arrogância que está enraizada em uma crença de eu tenho que conseguir sozinho. Eu não posso pedir ajuda. E tem um pensamento mágico aqui também, sabe? De eu vou fazer sozinho, eu não vou precisar incomodar ninguém, porque essas coisas são mascaradas, né? A gente fala, "Ah", mas na verdade a gente quer provar para o outro, né? Quer provar para o outro. Aí, assim, tem um pensamento mágico assim: vou fazer aqui tudo sozinho, na surdina, tal, e de repente vocês vão me ver. Uau! Tem um pensamento mágico aqui. Ainda mais que está na região de suprarrenal, onde mora a criança interior, esse pensamento mágico toma mais força ainda, porque fica vinculado à criança interior, que é criativa e que realmente produz pensamentos mágicos. E aí tem isso aqui, assim. E aí eu vou mostrar para os outros que eu tinha razão. Olha, gente, quando a gente entra nisso, é um jeito ótimo da gente se lascar. Sabe? Porque isso vai contra algumas premissas da vida, dela ser em rede, dela ser toda conectada, da gente trabalhar em rede, da nossa consciência ser coletiva. Então, assim, vai contra coisas, sabe? É igual você falar assim: eu vou conseguir ser feliz sendo contra a gravidade. Tipo assim, vai te dar uma trabalheira danada, entendeu? Porque a gravidade tá aí, ela faz parte, ela é uma coisa que a gente precisa lidar com ela. E tentar criar uma estrutura excluindo a gravidade é muito mais difícil. E para quê? Para quê? Então, assim, para que não contar com a ajuda de ninguém? No que isso de fato te faz um ser humano mais inteligente? No que isso de fato te agrega? De fato, sabe? É um investimento muito alto para um resultado muito arriscado. A gente eu falo isso às vezes, é um investimento muito alto. A gente não querer trabalhar em rede, a gente não querer aceitar algumas manifestações da vida que são fato. É uma aposta muito alta a gente ir adiante sendo contra isso e querendo resultados. A chance de dar errado é muito grande. Então, assim, se a vida já está toda arquitetada para ser em rede, sabe, não reinventa a roda. Trabalha em rede. Então, assim, você está lá dentro da empresa, tem o cara que faz determinada função, é a função dele. E aí você trabalha com isso. Sabe? Agora, às vezes, a pessoa ela quer centralizar para sim ela ser especial. Isso não torna ninguém especial. Não precisar de ajuda não torna ninguém especial, torna a gente arrogante. Aí entra no paradoxo da arrogância, né? Porque aí eu não quero ter ajuda de ninguém, eu não quero precisar de ninguém, mas eu quero que algo me salve. Eu quero ganhar na loteria, eu quero ser chamado por uma grande empresa que vai me dar tudo. É, o arrogante, quando a gente está na arrogância, sempre tem essas frases assim, sabe?
Teve uma vez, há muito tempo, eu ainda estava na faculdade, isso faz muitos anos, e eu conheci uma pessoa que, assim, ela se identificou muito na arrogância, sabe? Extremamente identificada na arrogância, e a arrogância é uma das vibrações mais paralisantes para o ser humano. A gente fica falando do medo, medo paralisante, realmente medo paralisa o ser humano, mas a arrogância, ela é muito mais paralisante para o nosso sistema, sabe? Para o nosso sistema humano. E a arrogância, e ele totalmente arrogante, assim. Aí ele tinha por volta de 30 anos e ele não trabalhava ainda. Aí veio um amigo e arrumou um emprego para ele em uma empresa e ele achou aquele emprego menor, sabe? Não, ele falou assim: eu não posso colocar no meu currículo que eu trabalho aqui, nesse lugar. E era uma primeira oportunidade de emprego, né? Aos 30 anos. Aos 30. E aí, na hora assim que eu vi que ele tinha negado esse emprego por pura vaidade, por pura arrogância, por se sentir superior, sem, enfim, contexto nenhum para isso. Perguntei para ele, mas o que que você pretende? Porque assim, um primeiro emprego, sabe? Você não tem diploma, né? Mesmo hoje em dia, quem tem diploma, sabe? O primeiro emprego não é lá aquelas coisas. Aí ele falou: uma cartomante disse que eu vou ficar rico do nada. Sabe? Cara, não importa se você vai ficar rico do nada, não importa se isso vai mesmo acontecer ou não. A sua arrogância que é o problema. Ela vai continuar te paralisando, você estando pobre, desempregado, você ganhando uma bolada de dinheiro. A sua arrogância é o problema, sabe? Não importa, tipo, ah, tá, ok, tudo bem, você pode ganhar uma bolada de dinheiro. Eu ainda perguntei, mas você joga? Ele falou não. Falei, nossa, isso diminui bastante as chances, né? Mas, mesmo assim, a arrogância é extremamente paralisante. E a arrogância, ela tem uma estrutura, quando ela se estrutura dentro da gente, ela cria um bloqueio, ela cria uma blindagem a, a qualquer troca, a qualquer oportunidade. Sabe? Às vezes na sessão, quando eu vou fazer a sessão, tá lá um processo de arrogância muito estruturado, a pessoa tá blindada. A pessoa tá blindada. Ela não recebe. Ela não recebe. Ela é maior que a vida. Dentro dela, ela acha isso. A arrogância é quando eu crio uma imagem dentro de mim de algo, por exemplo, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer pilates e vou para o meu trabalho. Criei essa imagem na minha cabeça, criei essa estrutura do dia de amanhã. Acordo amanhã e a moça do pilates me fala: não vai ter pilates hoje. Aí a pessoa do trabalho fala: olha, você vai ter que ir em tal lugar ao invés de ir para tal lugar. As coisas acontecem de uma forma diferente. E aí a pessoa arrogante, ela não se flexibiliza. Ela não, ela fica batendo pé. Não, mas e o Pilates? É o Pilates, é o que eu criei. O que importa é o que eu criei dentro da minha cabeça. Não importa o que está acontecendo, de fato. Não importa o resto,
do universo. O que importa é o que eu criei dentro da minha cabeça. Isso é arrogância. Assim, o que você criou dentro da sua cabeça é mais importante do que aquilo que de fato está acontecendo do lado de fora. E você quer interagir mais com o que você criou dentro da sua cabeça do que com o que está acontecendo do lado de fora. Então, na hora de você lidar com o fato de que não vai ter Pilates, você lida mais com que vai sim, tem que ter sim, porque eu tinha me programado para ter Pilates, tal hora. Tem sim. Aí você fica na sua cabeça, dentro da sua cabeça, martelando que tinha que ser daquele jeito. Porque você criou dentro da sua cabeça algo daquele jeito e de fora está acontecendo outra coisa. Simplesmente porque isso pode acontecer muitas vezes. A vida pode acontecer de uma forma totalmente diferente daquilo que você criou dentro da sua cabeça. E a gente começa a produzir arrogância quando a gente acha que aquilo que a gente criou dentro da nossa cabeça é mais importante do que o que a vida manifestou, do que aconteceu. E aí a gente não consegue interagir com o real. Não vai ter Pilates, eu vou precisar ir para um outro lugar em relação ao meu trabalho, eu vou ter que reorganizar o meu planejamento. Não. Aí eu faço tudo antes, né? Então eu vou emburrada, eu vou, sabe, bato o pé e tal. Por quê? Porque o que eu criei dentro da minha cabeça era mais importante. Isso acontece muito em casamento, né? A gente cria uma imagem da pessoa por conta própria, a gente cria uma imagem dentro da pessoa, não se importa em realmente conhecer a pessoa que a gente tá. Aí a gente cria essa imagem, aí a hora que a pessoa não corresponde a essa imagem, a gente fica brava com ela. Tipo assim, por que que você não, sabe? Era para você ser assim, né? Porque eu criei na minha cabeça algo assim. E aí o outro simplesmente não tá manifestando o que tá dentro da sua cabeça e você fica pé da vida, né? Isso é arrogância, a gente achar que a gente está acima do que é de fato. E aí a gente não lida com o contexto, e sem lidar com o contexto, a gente não cria nada. Você vai criar o quê? Você vai desenvolver o quê? Muito provavelmente, arrisco a dizer, que a pessoa foi saindo do lugar sombrio e foi começando a construir algo e a manifestar algo a partir do momento que ela saiu da própria cabeça, do que ela tinha construído na própria cabeça, e começou a olhar o que ela tinha. Ó, tô na ilha, o que que eu tenho nessa ilha? Porque tem gente que chega na ilha e ainda olha e fala: não é isso que eu quero, não é essa ilha, eu quero a minha ilha aqui, ó. Ou, não é essa ilha, não, tá errado. Eu não vou fazer nada, porque não me entregam a ilha certa, mas que, sabe, tá de brincadeira comigo, que eu nadei, nadei, nadei e me entrego a ilha errada. Isso é a arrogância. A hora que essa, né, pessoa chegou na ilha, graças a Deus ela quebrou a arrogância, ela olhou e falou: é uma ilha, tá ótimo. Depois de eu ter nadado tanto, gente, tá valendo. É uma ilha, caramba, que eu posso parar de nadar, posso descansar e posso ver o que que dá para eu fazer com o que eu tô recebendo aqui. E aí, de repente, você vai trocando e tudo e percebe, olha, essa ainda não é minha ilha oficial, a ilha que eu vou desabrochar, a ilha que eu vou prosperar. Mas, cara, é a ilha que eu tô ganhando nutriente, é a ilha que eu tô ganhando força, é a ilha que tá me estruturando para eu poder ir para o próximo passo, sabe? Aí isso já desestrutura muito a arrogância, sabe? Já limpa muito, muito, entendeu? Vamos relaxar o corpo e vamos para a abertura de consciência. Nesse momento, é muito bom que vocês estejam respirando leve, tranquilamente, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Aqui tá vindo mais a consciência para gente dar estímulo, por isso continue conectado para você receber os estímulos, da gente resgatar as partes nossas que ficaram paralisadas nos momentos que a gente entrou em quadros de arrogância na nossa vida. Então, continuem conectados, que os estímulos vai ser focado nisso, da gente trazer movimento para as regiões que ficaram paralisadas, as regiões de nós mesmos, que ficaram paralisadas por causa dos momentos que a gente produziu arrogância na nossa vida, na nossa engenharia interior. Então, relaxem o corpo, relaxem a barriga, relaxem as pernas, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. E agora realmente eu vou ficar em silêncio, ok? Respirando, para que nossa estrutura, né, interna esteja sempre cada dia mais preparada para receber o que a vida tem para nos dar. Respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Ainda tem mais um pouco de estímulo necessário.
Isso está começando a responder. A gente tem que ter paciência, porque as estruturas de arrogância são muito rígidas. Tenham paciência. Também, se a gente não se dispor a parar alguns minutos para nos organizar internamente, né? Fica difícil. Respirando. Nossa, aqui ao final do estímulo veio um sorriso, uma disposição, uma vontade, assim, uma informação de, nossa, dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer um monte de coisa que eu não estava vendo que dava para fazer. Muito legal isso. Vem uma sensação muito assim, nossa, dá para fazer um monte de coisa com isso aqui que eu tenho. Uau! Bem a polaridade positiva de Gorse. Alguém reclamou nos comentários que eu não tô colocando o link dos florais que eu falo, eu vou passar a colocar, tá? Que é muito bom. Se você se identificar com o quadro emocional e quiser tomar o floral, ajuda muito. Respira, relaxa a garganta, relaxa a coluna, relaxa os braços. E é isso. Finalizamos os estímulos. Quem quiser falar alguma palavra para si mesmo de fechamento, pode ser bom, como amém, gratidão, enfim, não sei. É isso, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Agradeço muito a pessoa que enviou o relato e agradeço muito a você que assistiu até o final. Espero que tenha te feito bem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.